Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jean, eu sou da cidade de Franca, do estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao canal da USE Franca. Nós iniciaremos um estudo do livro Orientação ao Centro Espírita, com o objetivo de apresentar algumas ilustrações das sugestões contidas nessa obra, que foi elaborada pela Federação Espírita Brasileira em conjunto com o CFN, um conselho que é formado pelos representantes de todos os estados do nosso país. Ainda teremos no nosso canal a apresentação de algumas entrevistas e visitas que faremos às instituições espíritas. Se você gostou da ideia de estudar essa obra e quer em algum momento nas nossas lives trocar experiências, se inscreva no nosso canal, que em breve você receberá novas notificações. Nesse período de pandemia, venho sendo procurado para dar algumas orientações sobre o retorno gradual e consciente das atividades presenciais. Sendo assim, nossa primeira atividade nesses estudos será a apresentação de algumas orientações, lembrando sempre que a USE não impõe nenhuma atividade, ela apenas orienta. Então, todas as decisões que o grupo tomar deve ser abalizada nas decisões da comissão executiva. A USE apenas irá dar orientações e sugestões. Um grande abraço a você, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você acredita que esse assunto é importante, divulgue nas suas redes sociais. Obrigado. Nós passaremos alguns slides para que você possa acompanhar essas nossas orientações. Obrigado. Iniciaremos nossas orientações observando a advertência do Cristo: dai a César o que é de César. É indispensável a Casa Espírita, que é uma pessoa jurídica representada pelo seu presidente, observar as orientações do poder público em torno do Covid. Aconselhamos que você reúna a comissão executiva e os representantes dos departamentos para tomar uma decisão em torno da retomada ou não das atividades presenciais. Nós perguntamos a você: será que a nossa instituição tem condição de voltar agora? Para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos nos reportar à cidade na qual está localizada a nossa instituição e perguntar em que fase ela está classificada. Se ela estiver classificada na fase vermelha, fase laranja e fase amarela, nós desaconselhamos esse retorno presencial. A partir da fase azul e fase verde, acreditamos que nós podemos começar atividades paulatinamente, utilizando todos os cuidados que nós vamos falar posteriormente. Entretanto, nós gostaríamos que vocês utilizassem do bom senso para tomar essa decisão, porque às vezes o poder público avalia a região, determina a fase na qual ela está, mas nós percebemos que ainda, mesmo já estando na fase azul ou fase verde, nós não temos condição de atender o público. Por quê? Mesmo estando nessas fases, de repente a cidade não tem leito, os atendimentos na saúde estão sobrecarregados. Será que realmente nós temos condição de abrir as portas? Então, é uma avaliação realizada pela comissão executiva da Casa Espírita. Então, vamos imaginar que vocês decidiram a retomar as atividades presenciais da Casa Espírita. O que eu aconselho? Que vocês novamente reúnam os membros da diretoria, os representantes do departamento e elaborem um protocolo no qual vocês possam discutir a melhor forma de receber as pessoas, de dar as informações em torno do Covid e informações de como se conduzir dentro do centro espírita. O importante é vocês falarem a mesma língua na recepção até o encerramento da reunião. Isso vai trazer uma confiabilidade por parte dos participantes. Isso é muito importante, porque se houver uma fala diferente na recepção, na oratória, na sala de estudo, isso pode confundir as pessoas e também assustá-las. Então, reitero, é extremamente importante que vocês falem a mesma língua. Mesmo que eu discorde de algum ponto, o combinado tem que ser o quê? Nós vamos falar a mesma língua, porque foi decidido
por um colegiado. Vamos lembrar uma coisa: nós somos formadores de opinião. Então, no momento em que nós criarmos o grupo de voluntários que vai orientar as pessoas, nós podemos pedir para que esses voluntários nos ajudem a criar instrumentos que possam colaborar na orientação das pessoas em relação à utilização de máscara, em relação ao distanciamento, à utilização de álcool gel, mas não só dentro do centro espírita, também na sociedade. Lembrando que nós somos responsáveis pelo ambiente onde nós convivemos. Sendo assim, se todos nós que somos espíritas tivermos boas práticas, nós também estaremos ajudando a sociedade. Antes de nós iniciarmos propriamente dito a recepção, nós precisamos ir à instituição, fazer uma abertura de todas as portas, vitrôs, para que haja uma ventilação e posteriormente fazer uma limpeza qualificada. O que quer dizer isso? Limpar todos os recintos, as maçanetas, as portas, os interruptores, os objetos que serão utilizados. Após isso, realmente recomendamos que haja uma pessoa na recepção, na porta do centro espírita, para que essa pessoa possa fazer as primeiras orientações em relação à aglomeração, em relação ao uso correto de máscara, do distanciamento, o uso de álcool gel. Nesse momento, eu quero um pouquinho mais da sua atenção. Pensando em biblioteca. Muitos centros espíritas possuem biblioteca, mas eu desaconselho que você empreste livros. Por quê? Como nós vamos higienizar esse livro quando ele retornar? Outra questão: quando a pessoa vai escolher o livro, ela pode contaminá-lo. Mas você tem uma opção: doar esses livros. Você pode arrumar um voluntário que vai até a partilheira, e aí ele vai doar esse livro, a pessoa vai levar para a casa dela e não mais vai voltar com esse livro dentro do centro espírita. Então, é uma questão de renúncia. Se você quiser renunciar e atender a necessidade dessa pessoa, doe o livro. Outro ponto: quando nós decidimos abrir uma instituição espírita, nós precisamos do alvará do Corpo de Bombeiros, e nele está descrito quantas cadeiras nós podemos colocar em todos os recintos da casa espírita. Mas só que hoje nós temos que observar as orientações do setor da saúde para determinar a quantidade de pessoas que estarão em cada sala e no salão. Após determinar isso e isolar algumas cadeiras, eu gostaria de te dar algumas sugestões para te ajudar em relação à aglomeração. Vamos imaginar que você tenha cadeiras individuais, mas fixas umas às outras por um arame ou por madeira, ou você tenha poltronas, ou você tenha sofá. Nessas situações, o que eu te aconselho? Vamos imaginar que chegou uma família que você conhece, que já frequenta o centro espírita. Você pode pedir para os membros dessa família sentarem um do lado do outro, porque você já sabe que elas estão convivendo no lar. Então não há problema nenhum delas sentarem um do lado da outra. Mas vamos imaginar ainda que você só tem esse tipo de cadeira e são pessoas estranhas. Aí sim, você vai ter que fazer uma marcação com distanciamento na poltrona de 1 metro. Isso também lembrando que você tem que fazer esse distanciamento de 1 metro na frente, atrás e dos lados. Se você tiver cadeiras individuais, melhor ainda, porque você espalha as pessoas que são desconhecidas no salão. Nós gostaríamos ainda de falar um pouquinho sobre a questão doutrinária. Nós sabemos que se você falar que vai abrir a casa espírita,
todo mundo vai querer voltar. E de uma vez só. E nós não podemos permitir isso. Então, o que nós podemos fazer para atender a todos? Podemos diluir o estudo durante a semana. Então, vamos imaginar que você tenha vários grupos de estudos de obras distintas. O que você faz? Você chama esses coordenadores e vocês montam um roteiro de estudo único. E aí vocês vão apresentar esse roteiro em vários momentos, no mesmo dia, em vários horários, manhã, tarde e noite, em vários dias da semana. Então vamos imaginar que você escolha o módulo de palestra. Então, nós vamos escolher um tema do Evangelho para essa semana. Será virtude. Então, nós vamos apresentar o tema virtude em formato de palestra de manhã, à tarde e à noite. Ou todos os dias da semana. Lembrando que se eu optar para fazer várias vezes durante o dia, eu não posso esquecer que eu vou precisar de mais voluntários. Porque eu preciso fazer limpeza na entrada e na saída de cada reunião. Eu sei que às vezes nós não temos oradores para isso, mas nós vamos contar com os coordenadores das reuniões. Outra coisa, também nós podemos nos deparar com pessoas que não vão entender que o módulo que foi escolhido foi o estudo do Evangelho, que é o colega que dirige, não ele, mas é uma questão de conscientização. Nesse momento, nós temos que unir forças para atender todo mundo. Nós estamos num momento de pandemia, para atender as urgências. Eu sei que todo mundo está com saudade de voltar para o centro. E eu quero acreditar que se nós conversarmos, nós vamos encontrar apoio de todo mundo para realizar essa atividade. Porque se nós fizermos grupos, muitos grupos na casa espírita, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar no banheiro, no corredor, e aí nós vamos incorrer no risco da aglomeração, que nós temos que tomar muito cuidado desde o início da abertura das atividades, que começa na recepção. E falando de recepção, eu gostaria de dizer para você, se for possível, consiga uma caixinha com uma quantidade de máscaras, também um termômetro para deixar na recepção, porque de repente alguém pode sujar a máscara, ter que trocar, ou de repente alguém chega pela primeira vez na casa espírita e não veio com máscara e não sabe das orientações. Por quê? Como nós vamos diluir a atividade com o mesmo tema, com certeza as pessoas não vão todo dia no centro espírita. Ela vai uma vez ou duas vezes, porque ela vai ouvir a mesma palestra, o mesmo estudo. Aí vai sobrar espaço para atender outras pessoas que não conhecem a casa espírita. Eu sei que todo mundo está com saudade e todo mundo vai te ajudar a realizar essa atividade com muita segurança. E na hora que chegar alguém e perceber que está sendo organizado com muito carinho esse trabalho, vai se sentir seguro e vai voltar sempre nessa casa espírita. Nós precisamos entender que o Covid já é uma doença comunitária. O que quer dizer isso? Que qualquer pessoa pode estar com Covid e não manifestar os sintomas. Sendo assim, nós temos que ter um cuidado maior com os grupos de risco, que são as crianças menores de 2 anos, as pessoas que já possuem alguma comorbidade, isto é, alguma doença, as pessoas que já possuem doenças respiratórias, as grávidas e os idosos. É importantíssimo nós falarmos com muito carinho com essas pessoas para que elas fiquem em casa, se possível, principalmente nesse período onde nós abriremos gradualmente as atividades da casa espírita. Entretanto, se eu tiver um espaço maior, que eu possa atender essas pessoas com segurança, eu não vejo problema nisso. A questão são os cuidados. Reitero, de higienização, uso de máscara, distanciamento e uso de álcool gel. É importante que nós possamos manter as atividades online. Eu quero acreditar que nós não voltaremos a não ter mais atividades online. Por sinal, isso é muito importante. Vai ser uma inovação para a casa espírita,
Porque muitas atividades nós podemos manter online para aquelas pessoas que não poderão mais voltar ao centro espírita. Exemplo, pessoas que mudaram de cidade, pessoas que vão cuidar de idosos. Às vezes elas querem participar das atividades do centro espírita, e se nós tivermos a possibilidade de gravar esses estudos, gravarem as palestras, seria muito interessante. Mas mesmo que não haja essa possibilidade, esses estudos que nós já estamos fazendo online, que eles continuem. O que gostaríamos de falar um pouquinho nesse slide é sobre o atendimento fraterno. É um assunto extremamente importante. As pessoas estão buscando muito auxílio. Existe muita gente com grandes sofrimentos morais. Estão precisando conversar, trocar informações. E esse momento de atendimento fraterno é um momento ímpar, onde as pessoas serão ouvidas. E aí, os nossos maiores cuidados também em relação a essa atividade. Nós podemos fazer esse atendimento online, pelo WhatsApp e por vários meios eletrônicos, mas se de repente nós desejarmos fazer o atendimento presencial, nós temos que tomar os mesmos cuidados de distanciamento, uso de máscara, o não toque. E aí, para facilitar isso, nós podemos fazer um agendamento online. A pessoa vai agendar com você e você vai marcar um horário aonde vai estar você e ela, com uma distância razoável, onde ela possa conversar. Provavelmente o centro não vai ter mais ninguém, então vocês vão ficar mais à vontade. A gente sempre aconselha que você não faça nenhum atendimento sozinho na casa espírita, sempre tem alguém, porque em qualquer eventualidade você possa ter apoio. Um assunto muito importante. Nós que fazemos atendimento fraterno, precisamos trabalhar abalizados em conhecimentos sólidos sobre a doutrina espírita. Não podemos trabalhar com achismos, não só nesse setor, mas principalmente nesse setor. Por quê? Nós vamos receber pessoas espíritas e não espíritas. Imagina se nós dermos informações menos felizes. Então, se você não tem condição de fazer um atendimento fraterno, não faça. Apenas ouça as pessoas no telefone ou no WhatsApp. Porque, de repente, a pessoa passou por um processo de desencarne ou tem alguém doente na família e você vira para ela e fala assim: ah, mas isso é prova e expiação. Ela não vai entender, porque a preocupação dela agora é aliviar a dor. E o nosso objetivo na casa espírita é consolar. A doutrina espírita é o consolador prometido. Não cabe no atendimento fraterno nenhum juízo em relação à situação pela qual a pessoa ou a família está passando. Nosso objetivo com o atendimento fraterno é tentar acolher as pessoas e atendê-las nas suas reais necessidades. O outro assunto na qual eu acredito que muitas pessoas estão procurando, até nós estamos realizando essa atividade virtualmente, é o passe, a fluidoterapia ou a magnetização. Então, o que nós sugerimos? Que você pode sim continuar realizando o trabalho virtualmente, lembrando que o pensamento é tudo, então nós atingimos sim as pessoas lá na casa dela, se nós estivermos sintonizados, mas de repente, como nós já dissemos, você decide abrir a casa espírita. Em primeiro momento, o que nós aconselhamos? Fluidoterapia coletiva. Então, a pessoa vai conduzir uma prece solicitando o amparo da espiritualidade amiga nas nossas necessidades individuais. Caso você possua uma instituição com vários espaços, nós orientamos que você faça sim o passe individual naqueles casos mais urgentes e que o posicionamento dos passistas, dos magnetizadores, sejam atrás da cadeira. Lembrando que todos devem estar com máscara, tanto a pessoa que está aplicando o atendimento como as pessoas que estão recebendo. Você pode espalhar as cadeiras em mais locais do centro espírita. Desaconselhamos a utilização de maca. Por quê?
Quando nós deitamos uma pessoa numa maca, nós estimulamos a produção de tosse e, consequentemente, podemos contaminar o ambiente. Mas o mais aconselhável é que nós possamos fazer uma palestra rápida e fazer uma fluidoterapia coletiva para evitar maiores riscos. Nós precisamos lembrar que as pessoas querem voltar para o centro espírita, elas estão com saudade desse ambiente acolhedor. Então, tudo que a gente puder oferecer, por menor que seja, mas feito com muito carinho, com certeza será recebido com muita alegria, porque nós estamos com saudade de frequentar o centro espírita. Então, é muito engraçado que quando nós começamos a falar sobre o retorno às atividades das casas espíritas, nós falamos com muito saudosismo, porque nós também estamos com saudade das pessoas. Nós falamos por telefone, pelo WhatsApp, por todos os instrumentos da internet, mas a gente sente necessidade de estar perto, mesmo não podendo tocar e nem abraçar. Só da gente ver essas criaturas, porque nós estamos encarnados, então nós nos emocionamos muito com isso. E eu digo que mais ainda, porque eu conheço 120 casas espíritas na cidade de Franca, na região de Franca, nós temos muitas casas espíritas e a cidade de Franca possui aproximadamente 370 mil habitantes e está surgindo novas casas espíritas. Então, assim, a família está se ampliando e nós não estamos podendo ter muitos contatos. Mas é um momento que vai passar, é uma oportunidade que nós temos de rever todos os trabalhos da casa espírita, a nossa postura como ser encarnado perante a sociedade. E aí, nesses assuntos referentes à casa espírita, vem as atividades mediúnicas. Devemos ou não retornar com as atividades mediúnicas ostensivas, lembrando sempre que as atividades da espiritualidade não cessaram. Os espíritos que estão desencarnados, eles possuem sim o amparo da espiritualidade e nós podemos ampará-los por meio das nossas preces. Pelo menos é o que nós temos aprendido nas casas espíritas. Mas vamos imaginar que nós queremos retomar as atividades mediúnicas. Precisamos avaliar várias coisas. Qual é a fase que a cidade se encontra? Qual é o público que frequenta essa reunião? Nós somos contrários à reunião de portas abertas. Essa é uma orientação do livro dos médiuns e de vários oradores que são estudiosos nessa área. Então, voltando, qual é o público? Qual é a idade desse público? Essas pessoas possuem ou não uma comorbidade? Precisamos avaliar. Outra coisa, o espaço que eu possuo na casa espírita. Eu vou conseguir espalhar esses médiuns em uma sala maior? Porque é desaconselhável reunir as pessoas em torno de uma mesa, mesmo porque não há necessidade. Lembrando que para o espírito, pensamento é tudo. A mesa no centro espírita, ela tem algumas utilidades. E a principal dela é apoio. Apoio de copos, apoio de garrafa, apoio de livro, apoio para os médios que são psicográficos, aqueles que fazem pintura mediúnica e outras atividades que realmente necessitam de apoio. Nossa união é por meio do pensamento. Uma comunhão de pensamentos, mesmo fisicamente distantes, nós podemos fazer muitos trabalhos importantes. Então, se eu tenho um espaço que eu posso espalhar as cadeiras, ter um orientador para cada médium, aí sim nós podemos pensar numa reabertura dessa atividade mediúnica. Lembrando que nós aconselhamos que o orientador fique atrás do médium para ouvir as exposições de cada irmão sofredor e que o médium também esteja de máscara. Sendo assim, as comunicações deverão ser uma de cada vez. Porque nós temos casas espíritas que possuem vários médios, uma casa espírita grande, um salão grande, onde as comunicações são realizadas simultaneamente em vários médios, porque tem vários coordenadores. Mas a gente aconselha que não se faça isso. Por quê? Nós vamos saturar o ambiente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso.
E as nossas reuniões mediúnicas, muitas vezes, são em salas mais fechadas. Então, nós vamos avaliar tudo isso. Se podemos ou não, se devemos ou não. E isso é uma decisão de cada grupo. Vocês precisam avaliar isso com muito carinho. Não esquecendo que a espiritualidade não abandona os sofredores desencarnados. Nós não estamos abandonados, nem encarnados e nem desencarnados. Em relação à mocidade, juventude e evangelização, alguns jovens até vêm me procurando para saber a opinião sobre esse assunto. Eu quero acreditar que um dos grupos mais esclarecidos que compõem a família espírita é a mocidade espírita. Por quê? Eles têm acesso ao celular. Eles estão voltando para a escola. Então, eles sabem muito sobre o Covid. Por sinal, é um grupo de pessoas que poderia ser convidadas para fazer parte do grupo de treinamentos para orientar as pessoas que vão frequentar o centro espírita. Então, eu acredito que a mocidade espírita pode sim voltar às suas atividades, mesmo porque que a grande maioria realiza suas atividades em horários diferentes dos adultos, ou em salas diferentes, mas seguindo as mesmas precauções, a utilização de máscara, o distanciamento. E aí o mais importante, eu acredito, em relação à mocidade espírita, que eu acho que é a maior dificuldade, é não realizar dinâmicas que modifiquem o padrão respiratório. O que quer dizer com isso? Pelo menos no estado de São Paulo, nós temos muito hábito de utilizar de dinâmicas que auxiliem na absorção do conhecimento. Por exemplo, um abraço, uma técnica com a bexiga, um correr dentro do salão, e aí sucessivamente. Então, esse tipo de técnica realmente não é aconselhável. Realmente é um estudo em grupo, onde as pessoas ficaram distanciadas, utilizando máscara. Da mesma forma, utilizando obras fundamentais individuais, mas eles têm uma facilidade imensa com o uso do celular. Então, o que acontece? Eles podem estudar a obra básica pelo celular, mas em conjunto e distanciados numa sala ou no salão. Ainda podem receber a programação das atividades antecipadamente. Então, eles sabem o roteiro daquele estudo, daquela aula, daquele dia. Então, quem vai aplicar, como é que será. Então, todas as orientações, eles têm muita facilidade. E são pessoas que podem e devem ser convidadas a participarem da organização, dos protocolos que ajudarão na retomada das atividades na casa espírita, na produção de material para ser afixado nas paredes. Então, a mocidade, nesse momento, pode auxiliar muito. E nós precisamos nos aproximar, porque nós somos uma família. Em relação à evangelização infantil, se você quer pegar as crianças, porem numa sala, não faça isso. Isso é desaconselhável. Por quê? Diferente do jovem, nós não temos como controlar a movimentação das crianças. O jovem é mais consciente, ele tem orientação, não só dentro de casa, mas na escola, nos meios de comunicação. A criança ainda não compreende muito isso. Ele usa máscara, mas ele não entende muito o que está acontecendo, né? Algumas crianças são mais instruídas, mas o controle de distanciamento ante as crianças é muito complicado. Por isso, o que nós orientamos? Mas eu preciso levar minha criança no centro espírita. Aí nós vamos retomar a questão dos estudos e da palestra. O que nós podemos fazer? Então, nós vamos ter um banco com a família. Então, façamos palestras menores de 15, 20 minutos e a criança fique ali sentado com a família do lado. Mas é difícil controlar. Aí é um trabalho de educação que nós precisamos fazer com nossas crianças. Nós temos essa experiência na casa espírita que eu frequento. Então, na abertura, aproximadamente uns 10 minutos, as crianças ficam ali, sentadinhas. Então é um novo olhar, de repente uma poesia, um violão, isso chama a atenção da criança e ela vai sim ouvir a palestra sem maiores dificuldades. Então vai sentar no colo do pai, da mãe, porque ela já convive lá no lar. Então essa é a única forma que nós sugerimos para que a criança vá para o centro espírita, usando máscara, distanciamento, a não utilização do banheiro, né? Vamos fazer as nossas necessidades fisiológicas, tanto os jovens, os adultos e as crianças, em casa, para evitar o banheiro, que é um lugar que normalmente tem um risco de maior contaminação. Então, repetindo, o jovem
pode sim voltar com todos os cuidados, evitando os contatos, evitando extremamente os contatos, porque é uma característica do jovem, né? A evangelização, sala só para evangelização, inviável, porque nós não temos trabalhadores para tomar conta de todas as crianças. Mas por que não levar as crianças que vão sentar do lado dos pais com a máscara e vão ouvir uma palestra, uma apresentação artística, uma coisa mais rápida, como nós já sugerimos? Tá bom? Então, nossa ideia em relação à mocidade e à evangelização é essa. A mocidade tem me procurado muito, porque eles querem voltar para a casa espírita. É um movimento muito ativo. E eu acredito que eles podem ajudar muito nessa situação e convidá-los para as atividades assistenciais e assim sucessivamente. Atividades assistenciais. Vamos imaginar que você está num avião e passando por uma turbulência. A primeira orientação é você se autoproteger, oferecendo o oxigênio e depois ajudar o outro que está do seu lado. A mesma coisa nós orientamos em relação às atividades assistenciais. De repente vocês fazem uma distribuição de sopa, de roupa, no centro espírita, mas também fora do centro espírita. Então, primeiro passo é se proteger. Você vai pôr a máscara, a luva, a proteção facial e fazer a demarcação do distanciamento entre as pessoas. Após isso, você vai verificar se as pessoas estão protegidas e, se não, também começar um trabalho de oferecer primeiro a proteção, uma máscara, o álcool gel. Vamos imaginar que você distribui sopa ou algum produto pronto e às vezes distribui na casa espírita, na mesa da casa espírita. Nós desaconselhamos, porque ali você vai criar um momento de aglomeração e aí terá utensílios para lavar, é muito complicado. Então o que eu aconselho? Que você faça a campanha do potinho, ou cada um leva o seu potinho, ou a casa espírita faz uma campanha entre os frequentadores e você já entrega pronto essa sopa numa sacolinha e a pessoa vai levar para casa. Se você vai distribuir roupas, faça sacolinhas com roupas por idade. Por exemplo, roupas para crianças, roupas para adultos, para idosos. E a pessoa vai pegar uma sacolinha e levar para casa. Você pode ter certeza que se não servir para ela, ela vai oferecer para outra pessoa. E isso em relação a todas as doações. Vamos lembrar que as pessoas estão extremamente carentes de muita coisa, também de uma conversa amiga. Então nós temos que tomar nossos cuidados, temos sim, mas não podemos ser frios. Temos que lembrar de Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico, Eurípides Barçanufo, o Divaldo. Imagina se o Divaldo fechasse as atividades da Mansão do Caminho. Provavelmente, ele está tomando todos os cuidados. Então, nós devemos realizar as atividades, porque nós não podemos ter medo de desencarnar, mesmo porque o desencarne é só uma passagem. E se nós fizermos todas as atividades com atenção, respeitando aquela primeira orientação, dar a César o que é de César, com certeza Deus vai nos proteger, porque nós estamos fazendo a nossa parte, e a espiritualidade amiga vai sempre nos proteger e nos orientar. Não vamos deixar ninguém passar fome por medo. Acredito que no momento que estamos desse bate-papo, se faz indispensável realizarmos reuniões administrativas. Essas reuniões podem ser online ou presenciais. As presenciais devem tomar todos os cuidados que nós falamos de distanciamento, uso de máscara e assim sucessivamente. O que acontece em relação às reuniões presenciais? Nós temos o problema de que nós falamos muito. Então, nós podemos saturar um ambiente numa reunião administrativa. Então, seria melhor que cada um ficasse na sua casa e todo mundo tivesse a oportunidade de falar. Outra coisa extremamente importante. Nós sabemos que grande parte das casas espíritas possuem uma comissão executiva, mas, nesse momento, nós precisamos trazer as pessoas para mais próximo de nós e convidar os representantes dos departamentos da casa, para que eles possam nos auxiliar na elaboração desses protocolos para a retomada das atividades.
Mas, além disso, também para falar sobre as necessidades mais urgentes, que são a manutenção da casa espírita, o pagamento de água, de luz, ou da reparação de alguma avaria que possa ter acontecido nesse período que a casa ficou fechada. Nesse período também, nessa reunião, nós podemos decidir se vamos fazer alguma reforma ou não no centro espírita, aproveitando que ela está fechada, porque com o tempo nós temos que adequar as nossas casas espíritas à acessibilidade. Então é um momento muito importante, indispensável, porque a decisão de retomada das atividades da casa espírita não deve ser de uma pessoa, e sim de um colegiado, formado pela comissão executiva e também pelos representantes dos diversos departamentos, Mocidade, Evangelização, Alta de Souza, do EGE, dos estudos, os grupos mediúnicos. Então, é uma decisão coletiva, e isso dá força para que, em algum determinado momento, se você tiver que dar alguma explicação, você estará balizado pelas sugestões oriundas de várias pessoas do centro espírita. Outra coisa em relação à reunião administrativa. Vamos imaginar que você está com a casa espírita aberta e há uma fiscalização do poder público. E aí ele encontra uma pessoa na recepção com uma caixinha de máscaras, com um frasquinho de álcool gel, uma identificação no chão, nas paredes, ele olha nas salas, as pessoas estão bem distanciadas, ele vai parabenizar esse trabalho, um trabalho que foi elaborado pela equipe. Então é muito importante ouvir as pessoas, porque ao contrário disso, nós também podemos ser penalizados, né? Se nós não agirmos de acordo com as orientações sanitárias, nós também podemos ser punidos pelo poder público. Então essas orientações, às vezes, escapam se tem um, dois só decidindo. Se tem várias pessoas, muita gente vai argumentar, sempre tem aquele que preocupa mais, aquele que é mais moderado, e aí nós vamos chegar num consenso para abrir ou não a casa espírita e voltar a atender com qualidade os nossos assistidos. Nós estamos quase terminando as nossas orientações. E aí nós queremos fazer novamente essa pergunta. Nós temos voluntários ou funcionários que possam nos ajudar na implementação de um protocolo para a retomada das atividades presenciais da Casa Espírita com segurança? Não, nós não temos? Sim, nós temos. Isso cada Casa Espírita vai responder. O que eu digo sobre esse assunto? Eu quero acreditar que é um momento ímpar para nós trazermos mais pessoas para as atividades administrativas da Casa Espírita. Vários voluntários poderão ampliar a grade de colaboradores. Por quê? Nós estamos querendo voltar para a Casa Espírita. E se para voltar para a Casa Espírita é necessário juntar mais gente para trabalhar, eu tenho certeza que aqueles que realmente querem ver a Casa Espírita aberta, ele vai se dispor a doar um pouquinho do seu tempo. Você pode convidar pessoas da saúde para ajudar nessas orientações, nessa retomada. Mas, de repente, você não tem mesmo. É você e mais uma pessoa que toma conta da Casa Espírita, que mantém a Casa Espírita. Então, eu aconselho que você evite tormentos voluntários, porque o poder público vai sim atrás de você. Se você abrir uma porta e não estiver preparado para receber as pessoas de acordo com as orientações do poder público, eles vão te questionar e você pode até ser punido por isso. Então, não se sinta pressionado se você não tem condições de abrir a porta física. O que você tem que manter aberta é a porta do seu coração. E sendo assim, eu quero acreditar que por meio das suas preces, dos trabalhos virtuais, você conseguirá fazer bons atendimentos. Então, não se sinta pressionado porque um centro abriu, porque o outro centro abriu. Cada casa espírita tem a sua característica. Então, nós precisamos realizar nossas atividades com segurança e não preocupados com o que um ou outro vai pensar de nós. Nós temos que agir com razão. Essa é uma das principais orientações da doutrina espírita. Então eu quero acreditar que nós podemos sim retomar as atividades, mas abalizados num apoio
de um grande número de voluntários. Agora sim, estaremos indo para a finalização dessa apresentação. Quero agradecer a sua participação e lembrar que você não deve se sentir acuado em abrir a casa espírita. Apenas reinicie as atividades presenciais se você se sentir seguro. Ainda gostaria de convidá-lo para estar comigo num estudo metódico e periódico do livro Orientação ao Centro Espírita. Lembrando que todas as orientações que daremos nesse canal, a partir desse vídeo, são sugestões e você deve adequar às suas realidades. Ainda gostaria de aproveitar para agradecer à Comissão Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que elaborou o material no qual utilizei para a formatação dos slides que apresentei nesse vídeo. Um grande abraço do Jean de Franca e eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, coloquem no canal que em breve eu responderei. Um grande abraço e um beijo no coração e até breve.